Eu já tenho atualização do caso do mototaxista que teria sido morto com 2 facadas no pescoço. Lembra dele? É o Alessandro Barroso. Ele saiu de casa para trabalhar, mais um dia como qualquer outro, seguindo a rotina dele normalmente. Só que nesse dia ele estava fazendo corrida durante a noite. E aí ele recebeu uma solicitação para atender uma corrida da Compensa para o São José. Mas o Alessandro nunca chegou no São José e também não respondeu mais os familiares. O irmão do Alessandro deu falta. Ele não era de fazer aquilo, sempre respondia mensagem, estava sempre ligando, falando todos os seus passos. O que aconteceu? Tem alguma coisa errada. Aí o irmão decidiu rastrear. Encontrou a moto do Alessandro lá no Tarumã. Logo depois encontrou o corpo do próprio irmão. Deixa eu conversar com o Lucas Conrado, ele está aqui no telão da audiência, tem os detalhes pra gente, está acompanhando esse momento de despedida da família. Lucas, eu nem consigo imaginar a dor desses familiares, porque é o que tudo indica, a gente está falando aqui de um latrocínio, roubo seguido de morte. O Alessandro não tinha rixa com ninguém, não tinha envolvimento com o mundo do crime, era um pai de família, trabalhador, que infelizmente foi morto de forma brutal, meu amigo. Bom dia para você. Exatamente, Alisson. Uma dor imensurável da família que nesse momento presta as últimas homenagens, se despede então do Alessandro, 38 anos, tinha um futuro ainda pela frente, deixou 3 filhos, uma de 19, um de 16, outro de 14 anos de idade. Ou seja, ele tinha pessoas que dependiam dele, além do próprio pai dele, que também dependia dele. O Alessandro estava noivo, Alisson. Ele ia casar agora, em janeiro. Estavam se preparando, ele estava trabalhando justamente para isso. Ele fazia hora extra no trabalho. Ele saía de manhã, saía à tarde e saía à noite para conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, para conquistar tudo aquilo que ele planejou. Mas foi interrompido de uma forma brutal e cruel. Foi encontrada a motocicleta da qual ele trabalhava, como ele conseguiu seu sustento. Posteriormente, o corpo dele foi encontrado em um ramal lá no Tarumã, na zona oeste de Manaus, longe inclusive do destino que a corrida tinha aparecido no celular dele. Chamaram lá para o São José, como você disse, mas ele nunca chegou. Os amigos também ajudaram o irmão a rastrear, fazer uma busca. Encontraram a motocicleta e depois, cerca de 10 quilômetros de distância, encontraram também o corpo. O jovem de 38 anos, noivo, pai de 3 filhos e também cuidava do pai, sustentava o pai. Eu estou aqui ao meu lado com a Elane, que é a sobrinha do Alessandro. Fala pra gente um pouco de quem era esse homem aqui, que tinha um futuro pela frente, e também do sentimento de vocês, que é de justiça, imagino. Porque não pode deixar com que um pai de família seja assassinado com facadas no pescoço no seu momento de trabalho por isso mesmo. Alguma coisa precisa ser feita. Hoje o nosso sentimento, infelizmente, é de tristeza, né? Os meus tios estão dilacerados, né? O meu avô tem 82 anos e eu não consigo te explicar qual é a dor que o meu avô está sentindo, porque não tem explicação para isso. E hoje o que nós queremos deixar aqui, não somos nós que temos que dar a resposta. Não somos nós que temos que deixar a pergunta para trazerem a resposta para a gente. E a pergunta que eu quero deixar é, e o paredão? Como é que faz para a gente entender se esse paredão funciona mesmo ou não? Porque se realmente funciona, dá para ver por esse paredão por onde levaram meu tio. Paredão de câmeras que falam que tem na cidade toda, a gente precisa dessa resposta, né? E só quem pode dar essa resposta é a polícia, né? É o poder público que pode dar essa resposta para a gente. E essa é a pergunta que a gente quer deixar aqui. Meu tio era um homem trabalhador, deixou 3 filhos, né? Ele iria casar em janeiro de 2026, né? Os meus sobrinhos não vão ficar desamparados, porque a gente tem uma família muito unida, né? E infelizmente, Difícil falar, né? é muito difícil falar, porque meu tio é a 3ª geração de feirantes. Ele começou trabalhando aqui nessa feira modelo da Compensa, todas as pessoas conheciam ele. Meu tio tinha o apelido aqui na Compensa como Babá, ele era conhecido como Babá. Começou com o meu avô trabalhando na feira, passou para o meu tio e depois chegou no meu tio Babá.
Trabalhador desde cedo, né? Trabalhador desde cedo. E depois eles partiram para essa parte de trabalhar como aplicativo, os dois irmãos, né? E foi o meu outro tio que se deu conta que a moto estava parada há muito tempo em um local e acionou os outros colegas e foram à busca dele. Infelizmente, encontraram meu tio sem vida. Ele não vai ser o primeiro, ele não vai ser o último. E nós queremos deixar essa pergunta: quantas famílias, quantos pais, quantas mães vão precisar enterrar os seus entes queridos? Quantos filhos vão precisar passar o Dia dos Pais sem os seus pais? Porque eles vão ficar assim. Essa é a resposta que a gente quer. Aí essa é a pergunta que a Elane faz e toda a sociedade faz, Alisson, também. A segurança pública é de fato uma deficiência que há muito tempo a gente vem falado aqui no Balanço Geral e também em outros programas da nossa programação, justamente por conta de situações como essa. A gente está falando não de uma pessoa que era envolvida com coisa errada, não de uma pessoa que se envolveu desde cedo com crime, a gente está falando disso. A gente está falando de um pai de família trabalhador, começou desde cedo ajudando o pai na feira. Inclusive, o pai está aqui chorando muito, entristecido, consternado, porque é o processo inverso da vida. O processo natural da vida é os filhos enterrarem os pais, mas a gente está vendo um pai que está vendo o seu filho num caixão, que está vendo o seu filho agora sem vida. Isso é o processo inverso da vida. Os filhos que estão precisando do acalento de outras pessoas porque o pai já não está mais presente, porque o pai foi arrancado da vida deles, porque o pai foi tirado de uma forma brutal, de uma forma cruel, com facadas no pescoço. Era 8 horas da noite, Alisson, para quem tá chegando a gente, que ele liga o aplicativo para sair para trabalhar, em busca dos seus sonhos, em busca de realizar aquilo que ele tanto desejava, que é trazer o sustento para os seus filhos, para o pai que ele também ajudava e conquistar o seu casamento. Nesse momento, os familiares e os amigos se reúnem em volta do caixão do Alessandro. E fazem uma oração para confortar os seus corações, uma oração para confortar. E tudo que a gente deseja é, de fato, que Deus conforte o coração desses amigos e familiares que perderam uma pessoa querida. Uma pessoa que era muito conhecida aqui na Compensa, era uma pessoa que justamente conhecia todo mundo, alegre, feliz, feirante, desde cedo com o pai, conhecia todo mundo por aqui. As pessoas, todas que a gente conversou aqui, dão para o Alessandro essa fama de alguém querido, de alguém que onde chegava trazia alegria, trazia sorriso. Não era uma pessoa ranziza, não era nada disso, pelo contrário, era sorridente, era feliz, era alegre. E que foi arrancado dessa maneira. 8 horas da noite ele sai de casa para trabalhar. Uma corrida chama lá para o São José, mas ele nunca chega no São José. Ele foi encontrado depois no Tarumã, na Zona Oeste, na Rua da Floresta, em um ramal da Rua da Floresta, lá no Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. A sua motocicleta foi encontrada primeiro e depois o seu corpo foi encontrado. Isso no mesmo dia. O irmão percebe que estava muito tempo parado naquele mesmo lugar a motocicleta. Quando chega lá, a motocicleta está abandonada. E cadê o Alessandro? Eles começam a fazer uma busca, acionam também a polícia e encontram um corpo dele, mas já sem vida. Um corpo já sem a alegria que tinha antes. A Elane está aqui falando por toda a família e por todos os amigos. Ela está aqui justamente pedindo para que alguma coisa seja feita para que esse crime, porque isso é um crime, a gente está falando de um crime, de possivelmente um latrocínio. Esse caso, ele vai ser investigado pela Polícia Civil ainda, porque aparentemente é um latrocínio, é de fato alguém que chama a corrida, que desvia a rota, que leva os pertences. Levaram o celular, os documentos e o dinheiro que ele tinha ali. Vocês querem que alguma resposta possa ser dada para que esse crime seja solucionado, não é isso? Exatamente, como eu falei, né? A pergunta fica para eles, né? E a gente quer a resposta, né? De tudo isso que fizeram com meu tio, de toda essa brutalidade, né? Ele estava trabalhando e a vida dele foi ceifada, né? E a gente quer justiça, né? Pela vida do meu tio. O velório agora está acontecendo nesse momento, a previsão é que às 14 horas o cortejo fúnebre saia daqui
E os familiares e amigos estão aqui, ó, na igreja, na Compensa, justamente se despedindo. Agora, nesse momento, está sendo realizado aqui uma oração, uma palavra de conforto. É tudo que agora os amigos e os familiares precisam. É o conforto nos corações e a despedida de um amigo, de um pai, de um filho, de um tio. Alguém que tinha uma família, alguém que tinha pessoas que dependiam dele. E agora, os filhos ficarão com a saudade eterna. O pai, da mesma forma, todos os familiares e amigos que conheciam o Alessandro de apenas 38 anos de idade, que estava noivo, tinha 3 filhos, tinha um pai que dependia dele. A gente vai acompanhar por aqui, Alisson, esse momento de dor, de saudade e das últimas homenagens, das últimas despedidas. Com essas imagens e com o pedido de justiça da família, eu volto com você.